Boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Que a paz de Jesus esteja convosco. Hoje nós estamos fazendo a nossa live aqui no Jesus de Nazaré, onde nós temos alguns participantes, que estão aqui no atendimento emergencial, muitos trabalhadores. E nós vamos dar início então com a nossa amiga Gabriela, trabalhadora da casa, que vai fazer a nossa prece. Nesse momento, então, queridos irmãos, iniciamos mais uma palestra aqui em nossa casa querida, Jesus de Nazaré. Que nesse momento possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo protetor, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos em busca do caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos sempre ser gratos por todas as oportunidades de melhoramento e evolução da nossa moral. Que nossa noite seja abençoada pelo nosso mestre, amigo querido Jesus. Que assim seja. Obrigada. Então, queridos irmãos, hoje o tema da nossa live é nas leis do amor. Então, nós vamos nos basear no livro O Céu e o Inferno, que é então, das 5 obras da codificação, onde, então, esse livro ele fala das penas e gozos da vida futura, ou seja, da vida após a morte, onde nós vamos entender a questão dos anjos, dos demônios. Nós vamos então também fazer uma comparação das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, e sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, seguidos de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. O Espírito André, o Espírito Emmanuel, Justiça Divina, então ele vai fazer uma abordagem sobre, um aprofundamento sobre o céu e o inferno. E esse capítulo, nas leis do amor, vai falar então o que acontece conosco, após a morte do corpo. Então, assim, algumas pessoas acreditam que depois da morte nós vamos ficar, se formos uma pessoa boa, tivermos um bom proceder aqui na Terra, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, nós vamos para o chamado céu, ou para um paraíso, onde nós vamos ficar em contemplação. Se nós não formos uma pessoa boa, nós vamos ir para o chamado inferno, onde não sairíamos mais de lá. E se ainda temos uma condição mediana, ou seja, de nos arrepender e nos modificar, nós vamos para o chamado purgatório. Só que na doutrina espírita, eles nos ensinam, os espíritos superiores, que não é a realidade essa que nós colocamos anteriormente. A realidade é que o espírito, no momento que ele desencarna, ele é atraído para o local onde ele se assemelha, a sua afinidade, os seus pensamentos, as suas atitudes. Então, se eu fui um espírito devedor, um espírito mau, um espírito criminoso aqui na Terra, eu vou sim ser atraída para uma região inferior, mas é o chamado umbral. E de lá, no momento que eu me arrepender, eu vou sair. Eu vou ter a oportunidade, Deus vai me dar uma chance, então, de eu reparar o erro. Não vai me perdoar, porque perdoar seria muito fácil. Mas Ele vai nos dar uma oportunidade de reparação daqueles erros cometidos através de uma nova reencarnação. E se nós formos bons, nós vamos para as colônias espirituais, onde nós vamos continuar o nosso progresso, vamos continuar estudando, aprendendo. E nesse tema aqui,
o Espírito Emmanuel nos fala que os espíritos bons, eles se preocupam com os seus entes queridos que ficaram aqui. Por isso, nas leis do amor, porque o amor transforma. Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, uma mãe aqui na Terra. Ele faz uma comparação, então, o espírito lá no plano espiritual, né? E nós aqui na Terra. Então, por exemplo, assim, se aqui na Terra, que é um lugar de egoísmo, de imperfeições, uma mãe devotada, ela não teria coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Então, para a mãe que ama, se o filho é um criminoso, se o filho é uma pessoa de elevada condição moral, a mãe vai amar igual. As mães devotadas. Uma vez nós lembramos que o Chico Xavier falaram para ele assim: lá nos presídios deve estar cheio de obsessores, né, Chico? E aí ele comentou para essa pessoa, ele respondeu dizendo assim: não, meu irmão, os obsessores estavam antes deles irem para a prisão, agora lá está cheio de mães. Porque somente as mães devotadas e amorosas não abandonam seus filhos. Então, uma mãe desencarnada jamais vai abandonar os seus filhos, ela vai continuar de lá do plano espiritual também amparando os seus filhos queridos. Nós vamos ter daí relatos em vários livros espíritas, mais especialmente eu trouxe esse aqui do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que é o livro Libertação, que talvez vocês já tenham lido. Nesse livro aqui se dá então vamos dizer assim, não vou dizer a conversão, mas assim, o espírito, que era um espírito muito mau, muito trevoso, que era o Gregório. Ele fazia 800 anos que ele estava nas trevas. Ele era o chefe lá de uma cidade do mal, lá nas trevas. E a mãe dele, a Matilde, ficou todos esses 800 anos tentando fazer com que esse filho despertasse, que esse filho aceitasse o amor, porque ele era revoltado com o Cristo. Eles combatiam Jesus, eles eram de outras religiões, lá em função das cruzadas, então, e dos próprios equívocos da igreja na época, né? Então, que matavam os outros irmãos de outras crenças. Eles eram revoltados e eles então se tornaram justiceiros na condição deles, e ele era o grande chefe dessa cidade espiritual. E somente a Matilde, a mãe dele, depois de todo esse tempo, que ela nunca abandonou ele, ela conseguiu fazer com que ele se arrependesse, ele aceitasse o auxílio e ascendesse ao plano espiritual, às colônias espirituais. Então, para a gente ver que um amor de mãe, isso estamos colocando a mãe, mas pode ser de um pai, de um irmão, também de um amigo. Também no plano espiritual eles vão nos auxiliar e eles não desistem de nós. Nós que trabalhamos nas desobsessões, nas sessões mediúnicas, das manifestações dos espíritos, nós vamos ver quantos vêm aqui, né, necessitados e revoltados, e uma mãe lá no plano espiritual vem conversar com ele, vem buscar ele, vem acolhê-lo. Então as mães continuam no plano espiritual nos auxiliando. A gente pensa que não, mas elas estão. E ele continuando, ele também fala, Emmanuel, pergunta aos pais afetuosos se pediriam a força, se pediriam a forca para os rebentos do próprio sangue, comprometidos em débitos insolúveis. Então, por exemplo, nós às vezes somos, claro, nós espíritas não deveríamos ser, né, a favor da pena de morte, mas eu digo, algumas pessoas são favoráveis à pena de morte, mas são favoráveis porque não é o filho delas que está lá, né, dessas pessoas indo para a forca ou para a pena de morte, porque um pai amoroso jamais vai querer que o seu filho
vá para a guilhotina, para a cadeira elétrica, que sofra a pena de morte. Porque ele ama esse filho, e quando nós amamos, nós vamos auxiliar, nós vamos transcender até às vezes a nossa condição, né? Que nós poderíamos estar numa condição melhor, mais tranquila, mas nós não abandonamos esse filho. Como às vezes aquele filho drogado, que os pais poderiam, enfim, abandonar ele, mas os pais não abandonam. E no plano espiritual, um pai nunca abandona seu filho, também um pai afetuoso. Então nós podemos ficar tranquilos. Ele também coloca que inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar num desfile de santidade. A esposa amorosa também jamais vai abandonar o seu esposo. Ela vai estar do lado dele. Não, nesse caso ele cita se o esposo tem um problema mental e é internado, essa esposa que ama, ela vai estar lá do lado dele. Ela não vai ficar aqui, por exemplo, e deixar ele lá internado, abandonado. Não, ela vai auxiliar ele. E imagine no plano espiritual. Então as esposas abnegadas também no plano espiritual vão estar auxiliando seus esposos que estão aqui. Ele ainda fala mais, interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade. Se um amigo aqui na terra, um verdadeiro amigo, sempre vai estender a mão para o amigo necessitado, imagina no plano espiritual. O nosso mentor, o nosso anjo guardião, é um amigo nosso, de vidas passadas. É alguém que nos ama como amigo. Ele pode ter sido um pai, uma mãe, mas pode ter sido um grande amigo nosso. E agora ele está no papel de um grande amigo, nos auxiliando. E então, Joana de Ângeles, no livro Amor como Solução, ela coloca que, às vezes, as almas rebeldes, o sofrimento para essas almas imaturas, rebeldes, às vezes traz mais revolta para elas. Então, nem sempre o sofrimento é a cura para um mal. Porque às vezes, e isso é comum, se a gente for se questionar, tem irmãos que se revoltam com os problemas que eles têm, com as dificuldades que eles têm, às vezes até optando em tirar a própria vida. E o que ela quer dizer com isso? Que a psicoterapia da atualidade, porém, é diversa, embora não elimine do seu arsenal de socorro o sofrimento que decorre do desconcerto moral a que os pacientes se entregam em face dos abusos cometidos, apresenta o amor como solução. Somente se pode ser livre e feliz quando se ama. Então, o que transforma o mundo não é o ódio, não é o poder, não é as coisas materiais, não é a contenção, não é a violência. O que transforma nós é o amor. Nós vamos ver isso em todas essas obras espirituais e na nossa vida no dia a dia. Só o amor é capaz de transformar. Então nós temos que ter essa noção. E o Espírito Emmanuel, para finalizar, ele coloca aqui que à medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Então, por exemplo, assim, a minha vida ela pode estar um mar de rosas, eu ser realizada em todas as questões financeira, amorosa, de saúde, na sociedade, no meu trabalho. Entretanto, eu tenho lá um filho, ou um irmão, ou alguém que eu amo, que está numa situação difícil, que está nas drogas, que está desempregado, que está doente. Então, nós vamos nos questionar, será que nós vamos conseguir ser felizes de fato? A minha vida está maravilhosa, mas e aquele que eu amo? A vida dele tá bem? Se não está, eu consigo ser feliz? Então, nós só vamos conseguir ser feliz quando também o nosso próximo for feliz. Por isso que os espíritos dizem que aqui na Terra é um plano de provas e expiações e que a felicidade não é desse mundo.
porque nós não conseguimos ter a felicidade completa aqui, a não ser quando nós formos um mundo de regeneração. Ainda vai ter, né? Ainda vai ter dificuldades, ainda vai ter dor, mas quando for um mundo feliz, um mundo ditoso, daí sim, não vai, ninguém mais vai estar infeliz, está todo mundo bem, realizado, em paz, em harmonia, trabalhando pelo bem. Aí nós vamos conseguir essa felicidade, senão essa felicidade é relativa aqui, porque eu posso estar tudo bem na minha vida, mas o meu próximo não tá. Quando eu vejo uma criança abandonada, uma pessoa também sofrendo, um velhinho, enfim, quem seja, que há o sofrimento do meu irmão em humanidade, eu não consigo ser feliz, porque daí seria um egoísmo, eu estou fugindo do amor. Então só o amor é capaz de transformar as nossas vidas, que a gente possa levar então essa mensagem para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Que o amor transforma e que a espiritualidade, os nossos entes queridos, eles estão em conexão conosco. Porque nós vamos ver aí também exemplos do Bezerra de Menezes, outros espíritos que poderiam ter já ascendidos a planos muito superiores, mas continuam no plano espiritual da Terra. Por quê? Porque nos amam, porque querem nos auxiliar. E assim são os nossos entes queridos. Eles estão velando por nós e nós também podemos velar por eles através da prece, porque não é porque as pessoas desencarnam que elas se tornaram espíritos superiores. A gente sabe que não. Nós podemos orar também por elas, pedir a Deus que as ilumine e as ampare, porque o amor não termina com a morte do corpo. O amor, às vezes, ele se fortifica mais com a morte do corpo, porque daí às vezes a gente valoriza aquela pessoa que quando estava aqui a gente não valorizava. Mas não é motivo de desespero se isso acontecer, mas sim da gente agradecer a Deus por saber que a vida continua e que nós vamos poder nos reencontrar, que estamos conectados. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nós vamos então fazer aqui na Casa Espírita o nosso passe para os irmãos que estão aqui, e os irmãos então que estão também nos assistindo vão ouvir a prece de encerramento. Então nós vamos nos preparando para esse momento que culmina com a prece. Ó Pai de bondade, de amor, que sabe o que cada um de nós necessita. Que o Senhor possa, Pai, nos dar a coragem nesse momento de dor e sofrimento. Nos dar a esperança, sabendo que nós somos um filho muito amado e que nós somos deuses também. Que nós poderemos fazer muito mais que nós fazemos, auxiliando os nossos irmãos na caminhada. Que nós sejamos a presença de Deus na vida de cada pessoa que faz parte de nós. Que nós saímos aqui dessa casa espírita e os irmãos que estão nos escutando, que se sintam bem, que saiam daqui renovados, reconfortados. E que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.